Então, eu só vou começar já né, fazer a introdução aqui, então eu gostaria de agradecer a presença da Biologia, né, por ter aceitado participar da banca de trabalho de conclusão de curso do Diego, né, do aluno Diego Franco, e o título Modo de Variabilidade Climática do Atlântico Ninho. Né, então, o Diego vai ter 20 minutos, né, para fazer a apresentação dele, depois eu abro a sessão para os membros da banca, que vão ter 20 minutos também cada. Tá? Eu vou começar a... 25 minutos para a gente falar cada um, eu, Renato, é isso? 20 minutos, 20 minutos, tá. Ok. Tá, obrigada. Então, acho que dá para começar, né, Diego? Então, por favor, eu vou convidar então o Diego a fazer a apresentação dele. E agradecer a presença de todos. Então, vamos lá, boa tarde, né? Vamos dar início, então, à defesa do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Modo de Variabilidade Climática Atlântico Ninho, que foi orientada pela professora doutora Regina Rodrigues, e meu nome é Diego. Bom, iniciando então com o sumário, que eu trago como foi a forma como foi organizado o meu trabalho. Inicialmente vou trazer a introdução com uma conceituação rápida do que seria o Atlântico Ninho e sua importância no clima. Depois eu vou trazer os objetivos e as hipóteses, um resumo do referencial teórico, os materiais e os métodos, concluindo com os resultados e posteriormente a conclusão. Bom, iniciando a introdução, o modo de variabilidade climática Atlântico Ninho, ele se caracteriza pelo aquecimento ou um resfriamento anômalo da temperatura da superfície do mar na porção leste da bacia equatorial do Atlântico, que apesar de ter amplitudes menores que a variabilidade sazonal, ele pode afetar as células de convecção de Hadley e de Walker e impactar o clima e o tempo em regiões além dos continentes adjacentes ao próprio modo de variabilidade, né? Sendo análogo ao que acontece para o Oceano Pacífico, para os eventos ENSO, onde as anomalias positivas de temperatura são caracterizadas como Atlântico Ninho e as negativas como Atlântico Nina. A literatura ainda cita que os eventos extremos, como ciclones tropicais, secas e enchentes, elas estão associadas às variações anormais da temperatura da superfície do mar e também dos padrões atmosféricos dos ventos zonais superficiais. Quanto aos objetivos e às hipóteses, o objetivo geral foi identificar a variabilidade da temperatura da superfície do mar e do vento zonal superficial no Atlântico tropical, relacionado ao modo de variabilidade climática Atlântico Ninho, para o período entre 1982 e 2014. Como objetivo específico 1 foi analisar estatisticamente os dados observacionais diários de temperatura da superfície do mar e da componente zonal dos ventos superficiais no Atlântico tropical para os períodos entre 1982 e 1999, sendo este o período 1, entre 2000 e 2014, e esse sendo o período 2. Como objetivo específico 2, elencamos que seria comparar as análises estatísticas do Atlântico Ninho com aquela relacionada ao ENSO para os mesmos períodos, e as hipóteses elencadas no início do trabalho foram que houve uma mudança no comportamento do Atlântico Ninho entre os subperíodos supracitados anteriormente, e a hipótese 2 de que as mudanças no comportamento do Atlântico Ninho entre os subperíodos supracitados elas seriam diferentes do ENSO no Pacífico para os mesmos períodos. Iniciando o referencial teórico, que eu acho que é importante para a explicação para a compreensão do modo de variabilidade Atlântico Ninho, que inicialmente a variabilidade climática do Atlântico tropical, a sua forma normal, ela é dominada pelo ciclo sazonal, onde a temperatura da superfície do mar ela alcança os seus valores mais altos no outono astral, devido ao aquecimento que vem do verão, e a posição da zona de convergência intertropical, que ela se posiciona mais próxima à linha do Equador, fazendo com que os ventos alísios, principalmente de sudeste, sejam menos intensos para essa estação, fazendo com que a termoclina ela seja mais profunda na porção leste da bacia do Oceano Atlântico Equatorial, fazendo com que a temperatura da superfície do mar ela se aqueça quase que uniformemente em sua extensão zonal. A partir da chegada do inverno austral, nos meses de julho, agosto, a zona de convergência intertropical ela migra para norte, fazendo com que os ventos alísios de sudeste se intensifiquem, gerando assim uma advecção para oeste das águas superficiais mais quentes do Oceano Atlântico Equatorial e propiciando com que a termoclina ela fique mais rasa na porção leste da bacia do Atlântico Equatorial, ocorrendo assim o desenvolvimento do que a literatura chama da língua de água fria, onde nesse período as temperaturas da superfície do mar elas são mais baixas para essa região, gerando assim um maior gradiente zonal da temperatura.
Sobreposta a essas variações sazonais, existem variações do ciclo interanual das anomalias de temperatura, ilustradas por essa figura aqui, onde nós podemos ver que o desvio padrão das anomalias interanuais da temperatura eles são mais intensos na porção leste e na porção sudeste do Oceano Atlântico Tropical. Isso graças à grande variação que ocorre nessa região por causa do desenvolvimento da língua de água fria. Esse padrão, inicialmente, ele foi descrito por Murray e Rizar, que ao observarem o aquecimento anormal das águas superficiais no Atlântico Leste, um relaxamento dos ventos alísios e mudanças nos padrões de convecção, eles cunharam esse evento do tipo El Niño, o nome de Atlântico Ninho. Deep et al. Em 2017 e Johanna et al. Em 2017, eles concluíram que a retroalimentação positiva de Bjerknes é o fator predominante para o desenvolvimento do Atlântico Ninho. O mecanismo de retroalimentação ele é o processo que muda a relação entre a medida de uma forçante do sistema climático e a magnitude da resposta na mudança do clima. Sendo assim, quando o processo aumenta a magnitude da resposta, ele é chamado de positivo, como é o caso da retroalimentação de Bjerknes, que é composta por 3 componentes principais, sendo essas as anomalias dos ventos na porção oeste do oceano, que levam a um reajuste na termoclina equatorial, essas anomalias na profundidade da termoclina na porção central e leste do oceano, por si geram anomalias na temperatura da superfície do mar local, e essas anomalias na temperatura da superfície do mar, na bacia leste e central oceânica, elas reforçam as anomalias de ventos superficiais iniciais na porção oeste da bacia oceânica, ilustrando assim um caráter positivo desse processo de retroalimentação. Esse acoplamento que acontece entre o oceano e a atmosfera, ele também se interconecta entre as bacias, caracterizando assim as teleconexões, que seriam os elos da variabilidade climática entre regiões geográficas não contíguas, né? A literatura elenca que tanto o Atlântico Ninho quanto suas teleconexões apresentaram um caráter não estacionário quando se analisa os registros desses eventos no tempo. Isso se deve às modulações multidecenais que eles sofreram. Como parte do nosso objetivo é comparar o Atlântico Ninho com o ENSO, eu trouxe um modo de oscilação, para análise aqui, um modo de oscilação que é muito importante para eventos ENSO, que seria a oscilação interdecadal do Pacífico, que é um modo de variabilidade climática de longo termo, que Rodrigues et al. Em 2011 mostraram que mudanças decenais no ENSO, associadas às mudanças na oscilação interdecadal do Pacífico, eles têm o potencial de afetar o Atlântico Ninho. Além disso, Lopez et al. Em 2016, eles também demonstram que as temperaturas da superfície do mar no Oceano Atlântico Sul são moduladas pelo IPO e pelas características de suas fases positivas e negativas, sendo a fase positiva caracterizada por um aumento na ocorrência de ventos de oeste sobre o Oceano Atlântico Sul, diminuindo assim a intensidade dos alísios, e a fase negativa ela registra uma diminuição dos ventos de oeste, tornando os alísios assim mais intensos, né? Quanto aos materiais e os métodos, a aquisição dos dados para a temperatura da superfície do mar veio do produto OIST, que apresenta médias diárias da temperatura da superfície do mar com resolução espacial de 1/4 de grau de latitude por 1/4 de grau de longitude, e do vento zonal superficial foi do ERA Inter em reanálise, com valores diários obtidos a partir da média dos dados observados de 6 em 6 horas. A definição do período e da região analisada, o período foi entre 1982 e 2014, subdivididos em P1 entre 1982 e 1999 e P2 entre 2000 e 2014. Isso devido à mudança de fase do IPO de positivo para negativo em meados de 1999 e de negativo para positivo novamente entre 2013 e 2014. As análises para temperatura foram feitas na região do índice ATL3, que é um índice obtido através da média mensal das anomalias de temperatura da superfície do mar para a região que engloba as latitudes 3 graus sul, 3 graus norte e 20 graus oeste e 0 grau leste, descrito por Zeebeck em 1993, e do vento zonal superficial, a janela foi entre as latitudes 10 graus sul, 5 graus norte, 35 graus oeste e 0 grau leste. Essa maior janela para sul e para oeste do vento zonal foi porque a literatura elenca que a variabilidade da temperatura da superfície do mar na região do índice ATL3 ela é mais sensível a variações dos alísios para a porção mais ao sul e mais a oeste da bacia do Oceano Atlântico Equatorial. Quanto à análise dos dados, foi feito no software MATLAB, onde nós aplicamos a metodologia de Trembert para caracterizar como ativo o Atlântico Ninho, que descreve que anomalias mensais de temperatura da superfície do mar que passam o limite de meio grau positivo ou meio grau negativo pelo período mínimo de 5 meses na região do índice ATL3, eles caracterizam como ativo o modo de variabilidade, sendo essas anomalias positivas caracterizando o Atlântico Ninho e a negativa Atlântico Nina.
Foi confeccionado histogramas de distribuição de temperatura da superfície do mar diária a cada 0,2 graus Celsius de intervalo e do vento superficial a cada 1 metro por segundo de intervalo. Foram feitas médias climatológicas e os cálculos das médias climatológicas e dos momentos estatísticos de maior ordem, como a simetria e a kurtose, sendo esses muito importantes para compreender como os dados estão distribuídos, principalmente os valores extremos. Os histogramas eles foram analisados para os meses da estação precursora do Atlântico Ninho, sendo março, abril e maio, e para os meses da estação de pico, junho, julho e agosto, sendo categorizados em Atlântico Nina, Atlântico Ninho, períodos neutros e também todas as categorias. Bom, aqui foram os histogramas que foram confeccionados, na esquerda para a temperatura e na direita para o vento zonal, onde cada série de 3 fileiras corresponde a uma estação, sendo os meses de março, abril e maio, e as 3 fileiras subsequentes, os meses de julho, julho e agosto, do inverno austral e do outono austral, isso para ambas as variáveis, onde a primeira fileira dessa série de 3 corresponde ao período completo das análises, a segunda fileira o período 1, entre 1982 e 99, e a fileira 3 entre 2000 e 2014. O eixo X dos histogramas de temperatura são os próprios valores da temperatura da superfície do mar em graus Celsius, e o eixo Y o número de ocorrências. Já para o vento zonal, o eixo X seria os próprios valores do vento zonal em metros por segundo, e o eixo Y o número de ocorrência. Ilustra também que os cálculos estatísticos eles foram expostos na parte superior dos histogramas, onde podemos ver a média, a simetria e a kurtose. Bom, quanto à discussão dos resultados, eu decidi seccionar entre as estações e também entre os períodos para melhor ilustração e compreensão dos dados. Quanto à estatística da temperatura da superfície do mar para 1972 e 2014, nós podemos observar que foi denotada uma maior média das temperaturas durante os meses de março, abril e maio, em comparação com os meses de julho, julho e agosto. Isso se deve ao próprio fato da variação sazonal que foi explicado anteriormente. Podemos notar também uma maior frequência de eventos quentes Atlântico Ninho e frios Atlântico Nina durante os meses de julho, julho e agosto, denotando assim a estação de pico dessa variabilidade. Podemos notar também que as menores temperaturas da superfície do mar elas foram observadas durante Atlântico Ninha e as maiores durante Atlântico Ninho, quando comparado com o neutro. Isso já se era de esperar, dadas as anomalias positivas serem do Atlântico Ninho e das negativas do Atlântico Nina. Podemos observar também que foram predominantes valores negativos de assimetria em março, abril e maio, enquanto que em julho, julho e agosto essa simetria foi positiva. Isso se deve ao fato de que a literatura elenca que durante março, abril e maio a temperatura da superfície do mar já está no seu máximo. Então, variações para valores ainda mais positivos se faz difícil, já que ela já está no seu valor máximo. Então, as variações elas vão tender para serem observadas para valores mais baixos, denotando assim a simetria negativa das distribuições. Sendo o oposto para julho, julho e agosto, quando a temperatura da superfície do mar está nos seus valores mínimos e a termoclina é mais rasa, ou seja, as variações para valores mais baixos se faz mais difícil, já que ela já está no seu mínimo, sendo assim denotando uma simetria para valores positivos das distribuições. Podemos notar que a kurtose ela aumenta em março, abril e maio, ao incluir os eventos quentes e frios, o que não ocorre em julho, julho e agosto, porque esses eventos eles foram muito mais frequentes para esse período de julho, julho e agosto. Quanto às comparações da temperatura da superfície do mar entre o período 1 e 2, nós podemos notar que durante o período 1 os eventos quentes Atlântico Ninho foram mais frequentes para ambas as estações, e para a estação de pico observa-se que os eventos Atlântico Nina eles não tiveram uma grande diferenciação nos seus valores de frequência. Podemos notar também que foram observados sinais de bimodalidade durante a estação de pico, principalmente aqui nos eventos em períodos neutros. Isso se deve ao fato de que alguns eventos quentes Atlântico Ninho alguns eventos quentes Atlântico Ninho não, mas alguns períodos de aquecimento da temperatura da superfície do mar, elas não perduram pelo período mínimo de 5 meses, não caracterizando assim como Atlântico Ninho, sendo demonstrados esses sinais em outros períodos, como o período neutro. Podemos destacar também que houveram mais extremos quentes para o período 1 do que para o período 2, em julho, julho e agosto, através da análise da kurtose, onde podemos observar que a kurtose teve valores mais baixos negativos para o período 1 do que para o período 2. Quanto à estatística do vento zonal superficial para o período entre 1972 e 2014, podemos notar um predomínio do vento zonal com valores negativos. Isso condiz com a direção predominante dos ventos alísios, que seria para leste, os ventos negativos. O Atlântico Ninho, nós podemos notar que o vento zonal é mais fraco do que o período neutro, enquanto que o Atlântico Nina, o vento zonal, ele é mais forte. Isso se deve ao próprio processo de retroalimentação, pois no evento Atlântico Ninha, o gradiente zonal de temperatura ele é diminuído.
fazendo com que o vento zonal também, os ventos alísios também tenham uma intensidade diminuída. O oposto ocorre para o Atlântico Nina, quando o gradiente zonal de temperatura, temperatura da superfície do mar, ele é intensificado, gerando assim uma intensificação dos ventos alísios. Podemos notar também que em março, abril e maio as distribuições apresentaram valores positivos de assimetria, e em julho, julho e agosto foi observada uma leve assimetria negativa. Isso se deve ao fato de que a literatura elenca que em regiões de alísios é muito mais difícil serem observados extremos negativos de ventos, ou seja, ventos muito mais intensos, porque eles já são predominantemente negativos. Então, para causar uma simetria negativa nessa região, tem que ter uma intensificação desses ventos alísios, o que ocorre para a região do Atlântico Ninho, para o período em que o Atlântico Ninho está ocorrendo, porque daí o Atlântico Ninho propicia essa intensificação do gradiente zonal de temperatura, gerando assim uma simetria negativa nos dados. Podemos notar também que ocorreu um pequeno aumento na curtose em julho, julho e agosto, quando os eventos Atlântico Ninho e Nina ocorrem, e neste caso, os extremos de temperatura da superfície do mar eles são mais frequentes para essa estação, na região da TL3, né? Como a gente já viu para os dados de temperatura, causando assim um maior gradiente zonal de temperatura da superfície do mar, que intensifica os alísios para eventos Atlântico Ninha, ou um menor gradiente zonal de temperatura que enfraquece os alísios para eventos Atlântico Nina, como denotando assim uma pequena curtose positiva. Quando a comparação do vento zonal entre o período 1 e 2, podemos notar de uma maneira geral que ocorreu uma intensificação dos ventos alísios no período 2 para ambas as estações. Isso confirma o que foi elucidado anteriormente para a fase negativa do IPO, que a partir de 2000 o IPO ficou na fase negativa, podendo gerar assim, uma intensificação dos ventos alísios, sendo isso observado nos nossos dados. Em ambas as estações, o vento zonal médio foi bem mais fraco no período 1 para os eventos Atlântico-Ninha, enquanto que o vento zonal médio para eventos Atlântico-Nina não apresentou grande variação entre os períodos. Isso nós podemos ver para ambas as estações, né? Podemos notar também que ocorreram mais valores extremos de vento positivo ou oeste no período 1, em março, abril e maio, que levaram a mais eventos de Atlântico-Ninha em julho, julho e agosto. Isso a gente pode perceber através da análise conjunta entre a simetria e a curtose, onde no período 1 nós podemos notar que a simetria ela foi maior e mais positiva para eventos Atlântico-Ninha no período 1, e ao mesmo tempo que a curtose ela foi menos negativa para o período 1, caracterizando assim uma maior frequência dos eventos Atlântico-Ninha para o período 1 durante julho, julho e agosto. Quanto ao Atlântico Ninho em relação ao ENSO, nós podemos notar que a partir dos anos 2000 houve um decréscimo na amplitude e na frequência dos eventos quentes Atlântico Ninho, e concordo com os resultados obtidos no Pacífico para eventos quentes El Ninho, que também tiveram um decréscimo na amplitude e na frequência a partir dos anos 2000. Essa diminuição ela pode ser atribuída à fase negativa do IPO, que gera uma intensificação dos ventos alísios equatoriais, propiciando o desenvolvimento de mais Atlântico Ninhas e menos Atlântico Ninhos, uma vez que os ventos alísios foram mais intensos a partir dos anos 2000. A bimodalidade da região ATL3, o fraco sinal de bimodalidade da região ATL3 também ocorreu no Pacífico, mas foi bem mais fraco do que para o ENSO. Isso se deve ao fato de que os processos de retroalimentação de B-Jerkins para o Oceano Pacífico são muito mais intensos do que para o Oceano Atlântico, né? Gerando assim um menor sinal dessa bimodalidade. Os baixos valores de curtose observados para o vento zonal superficial, assim como as distribuições pouco assimétricas para o Atlântico, indicam a ausência de rajadas de vento de oeste, que são presentes no Pacífico durante os eventos El Niño. Foi observada também uma maior similaridade entre eventos quentes e frios no Oceano Atlântico, enquanto que no Pacífico, Rodrigues et al. Em 2019 constataram que os eventos quentes eles são mais fortes do que os eventos frios, caracterizando assim uma simetria inter-eventos para o Oceano Pacífico. E isso se deve ao fato da presença das rajadas de vento de oeste que estão associadas aos eventos quentes El Niño no Oceano Pacífico e que são ausentes para o Oceano Atlântico. Bom, concluindo o trabalho, então nós podemos afirmar, né, que foram observadas mudanças entre os dois períodos nos padrões de temperatura da superfície do mar e do vento zonal superficial no Atlântico Equatorial, confirmando assim a nossa hipótese 1, que seria que haveria essa diferença entre os padrões de variabilidade para as variáveis observadas, e que os resultados obtidos para o Atlântico eles se assemelham aos observados no Oceano Pacífico, negando assim a hipótese 2, dadas as ressalvas para a ocorrência da assimetria para os eventos ENSO, que foi diferente para o Atlântico, que apresentou uma maior simetria entre eventos quentes e frios, e dada também a menor intensificação dos processos de retroalimentação de B-Jerkins. Podemos constatar, então,
que ocorreram mais eventos quentes Atlântico-Ninho durante o período 1, quando comparado ao período 2, enquanto os eventos frios Atlântico-Ninha eles foram mais constantes no período total analisado. Isso se deve ao fato também da variação da intensificação dos ventos alísios observada para o período 2, que propicia mais o desenvolvimento de eventos Atlântico-Ninha do que Atlântico-Ninho. Ficou evidenciado também pela fraca bimodalidade, que aliada à ausência de rajadas de ventos de oeste no Atlântico Equatorial, que a temperatura da superfície do mar no Atlântico está mais fortemente ligada a processos oceânicos, sendo que no Pacífico, para os eventos ENSO, o acoplamento do vento com a temperatura da superfície do mar ela é mais importante. Isso gera as respostas silenciadas dos elementos que compõem a retroalimentação de Bjelkness no Oceano Atlântico, quando comparados ao Oceano Pacífico. E podem ser explicadas por alguns aspectos diferentes dos dois oceanos, como principalmente a menor extensão zonal do Oceano Atlântico, e fazendo com que o tempo de reação da dinâmica de ondas, tanto de Rose quanto de Kelvin, encurtem o acoplamento entre oceano e atmosfera, fazendo com que a amplitude dos processos de retroalimentação de Bjelkness sejam menos intensos para o Oceano Atlântico quando comparado ao Oceano Pacífico. Bom, os agradecimentos, né? Tenho muito a agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina por todo o apoio durante a minha graduação, né? Que foi imprescindível, sem isso eu não conseguiria chegar nessa etapa. E também ao CNPq, que estava sempre presente ajudando os projetos. E é isso. Obrigada, então, Diego, né, pela sua apresentação. Agradecer novamente, né, a presença da banca e de todos aqui. Então, agora a gente vai abrir, como de praxe, né, para os comentários, então, da banca. Para mim, tanto faz vocês dois, Marina e Renato, né, são da meteorologia, são bem externos à graduação. Não sei, Marina, você gostaria de começar, ou Renato, se você tiver alguma preferência? Geralmente a gente... Tanto faz para mim, Regina. Então tá, começa, pode ser, Renato? Vou botar a câmera de novo aqui. Então tá bom, eu vou desligar meu microfone aqui também para não fazer interferir, mas eu tô aqui. Pode começar, olha. Tá, Diego, primeira coisa, você quer que eu ligue o vídeo? Queres falar comigo? Eu acho mais legal, na verdade sim. Tá bom. Agora sim. Tá bom. Olhar nos olhos. Calma aí só um pouquinho. Pronto. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite ao Diego e à Regina, por mais essa oportunidade de aprender, né, um pouco mais dessas coisas aí que a Regina faz e com os alunos dela também. Queria parabenizar vocês dois pelo trabalho, eu acho que ficou muito legal e a escrita para mim foi fácil de ler. Acho que está bem organizado, bem sumarizado, então parabéns por isso, né? E por, assim, para vocês estudarem um assunto que não virou conversa de bar ainda, né? Porque o Enzo já virou. E o Atlântico Ninho ainda não, né? Ainda não. Mas, enfim, é muito legal, tá? Então, parabéns em primeiro lugar. Assim, apesar disso, Diego, eu queria falar coisas gerais do seu texto, assim, que você vai ver na versão que eu vou te enviar para vocês, né? Para vocês dois. O que eu acho é que a sensação que eu tenho é que você é um cara que domina muito o que você está fazendo e por isso fica claro o que você está fazendo. Então tem vários elementos assim que deixam, que são usados que falam assim, é isso que eu estou fazendo e depois você fala, né? Todo o resto. Mas tem outros momentos que como você já domina isso, talvez você deixe passar o fato de que as pessoas que vão tanto. Sim. Então, de explicar um pouquinho mais algumas coisas, sabe? Deixar um pouco mais aberto. Coisas-chave, assim. E eu vou falar algumas delas.
tá bom? Sim. Então, acho que isso é em primeiro lugar, e eu tenho umas questões relacionadas, assim, com a metodologia, porque eu também uso histogramas, então, só para saber como que isso é para vocês, né, assim, e quais as diferenças, tá bom? Então, são alguns esclarecimentos. Tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui o texto seu e vou começar... Vou não vou pegar falar ele aqui muito também. das páginas nem nada, mas... enfim... legal que deu para ver no seu último slide as pessoas que você agradeceu aqui, né? Sim. Tem mais gente, então, mas faltou é foto. o quê? Faltou foto, mas tá bom. Tem mais gente para agradecer, mas a galera sabe. Mas é assim mesmo. É sempre assim. Muito mais gente do que cabe no slide. É isso aí. Então, vou começar pelo seu resumo, tá? Que eu acho que é seu cartão de visitas, né? Em termos do que seu trabalho faz. Então, se eu perguntar para você, qual que é a maior contribuição do seu trabalho, Diego? Bom, eu acho que, além do fato de investigar propriamente o Atlântico Ninho em si, mas essa questão da comparação com o que foi observado para o ENSO e também quanto as modulações multidimensionais influenciam o ENSO, eu acho que isso pode deixar um pouco mais claro quanto a possíveis mudanças que podem ocorrer no Atlântico Ninho, que como o ENSO já foi estudado há mais tempo, então essas mudanças para o Atlântico Ninho, seguindo meio que o padrão do que foi visto para o ENSO, elas podem ser mais facilmente modeladas, né? Podem ser mais facilmente previstas, entre aspas, né? Uma vez que o ENSO ele já foi bastante estudado, e como é um irmão mais novo do ENSO, então eu acho que essa parte da comparação, além de fazer a própria descrição do modo de variabilidade, eu acho que seria, eu acho que um ponto bem importante assim do trabalho, né? Tá, entendi. Você acha que quando você apresenta as conclusões, que são aqueles 4 pontos no seu slide, o penúltimo, né? O antepenúltimo. Se você olhar para aquelas conclusões, você acha que você falou exatamente o que está lá nessa sua fala, assim? No que eu expliquei no trabalho? Não, aqui, né, no seu slide. Isso que você me falou é o que está aqui? Porque seria, né? Sim. Então, eu acho que sim. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que sim. Então, as suas principais contribuições que você acabou de falar são condensadas em 4 itens. Agora eu entendi essa pergunta. Então, eu acho que sim. A professora caiu, tá aí ainda? voltou. Travou. Voltou. Caiu. Tá. É precisar da coisa. Então, e agora que eu entendi a pergunta da professora, né? Se essa questão do ponto mais importante do trabalho se está presente na conclusão aqui. Eu acho que sumariamente. Eu acho que eu trouxe bastante essa relação, né? Tanto que eu expliquei um pouco do que pode ser diferente entre os processos de retroalimentação, entre uma região e outra. Eu acho que sim. Não sei o que a professora acha. Não, é uma pergunta para você, não tem uma resposta certa não, Diego. Isso aí tô perguntando mesmo. É porque às vezes você está tão envolvido no trabalho que você não consegue observar isso e tudo bem, entendeu? Então é esse momento de você de você olhar para isso agora, tá? Respirar fundo e olhar. Daí... Né? Respirar fundo e parar e ir para analisar realmente. Porque agora você já apresentou. Para rever, né? Porque a gente acaba revisitar, assim, agora que você tem, depois que você prepara a apresentação, eu acho que eu percebo em todos os meus alunos, depois que eles fazem a apresentação, aí sedimentou realmente que eles se dão conta da sequência certa, do raciocínio certo, e aí se eles puderem voltar e dar uma arrumadinha no documento, fica bem melhor na segunda vez. É isso, e da terceira, e da outra, isso não acaba nunca, né, Regina, eu acho. É só porque é um exercício, assim, né? Sim. Então, mas a apresentação, montar a apresentação, eu vejo que faz uma diferença muito grande. Isso, exato, eu também percebo isso. Aí por isso que eu tô falando, entendeu, Diego? Que agora é um momento de olhar para isso. Então, né? Ainda acho que vão ter alguns, mas daí desses 4 pontos aqui, que agora você caminhou, depois que você entregou, terminou e agora apresentou. Então, você falou o que está na sua cabeça, tem esses 4 itens aqui da conclusão,
E daí, se a gente voltar para o resumo, aí, de novo, esses 4 itens estão aqui, porque é isso, né? Aqui tem que estar a sua maior contribuição, certo? Então, é uma pergunta, e não tem certo nem errado, nem opinião pessoal, eu queria saber de ti. Eu acho que sim, mas eu acho que também poderia estar mais. Eu acho que Então, Eu acho que poderia desculpa, estar. pode Não, não, é continuar, só isso Diego. mesmo. Eu acho que poderia estar mais. Eu acho que poderia estar um pouco mais claro, né? Mas eu acho que a, a- o esqueleto tá aqui. Eu acho que pode melhorar um pouco e daí para ficar realmente condizente com o que eu penso do trabalho e com o que eu escrevi do trabalho, né? E sabe por quê? Porque na sua apresentação você já jogou um pouco com isso. O que que a gente faz quando faz o resumo da primeira vez? E eu me incluo nisso, tá? Uhum, A gente escreve linear. Então eu fiz isso, eu consegui desse jeito, consegui aquilo e pã, né? uhum, Quando a gente faz o rebobinando a fita, entendeu? Depois que você já chegou, já apresentou e você rebobina a fita, o que acontece é que você não necessariamente precisa ser linear mais, como você fez na sua apresentação. Você juntou os gráficos, separou os gráficos. sim. Então, é uma sugestão você rever isso, porque isso aqui é o cartão de visitas. Mas a gente só lê o resumo do trabalho, Uhum, não vai ler o resto. Ou vai ler só se achar interessante o suficiente, entendeu? sim. Então, e eu também me incluo nessa lista. Claro. Então, o que eu acho, assim, é de você deixar mais atrativo na forma que você monta a sua história. Conta essa história de um jeito atrativo. Não precisa ser linear. Você pode colocar coisas principais, assim, antes, sabe? Sim. E jogar um pouco com isso, tá? Tem algumas sugestões aqui, de inversão de ordem e tal, mas daí você vê, porque também eu super respeito o estilo das pessoas que escrevem, então às vezes você acha que não, e tudo bem, tá? É só em relação a... Agora tem uma coisa que eu quero te perguntar e é uma coisa conceitual, tá bom? Sim. Então, você diz assim, ó, a variabilidade do Atlântico Equatorial afeta o clima da América do Sul e da África, certo? Sim. Eventos extremos como secas, enchentes, ciclones e ondas de calor também se relacionam aos ventos e à temperatura da superfície do mar no Oceano Equatorial, no Oceano Atlântico Equatorial, certo? Sim. Então eu queria saber você, quando você fala que a variabilidade do Atlântico Ah, deu uma travada, não consegui compreender o final da eu pergunta. percebo um pequeno descompasso. Eu queria saber o que você exatamente quer dizer com isso. O que é o clima para você? E o que são os eventos extremos? E como um causa o outro, se um pertence ao outro, entende? Qual que é essa relação de causa e efeito? Como você vê isso? Então, é, a gente, né, estudando oceanografia, meio que é uma carta batida a importância do oceano como um reservatório de energia planetária. Então, o oceano ele é como se fosse o pulmão, digamos assim, do clima, porque a partir das interações do oceano e sua alta capacidade térmica, ele retém muito calor. Então, variações nesses padrões, variações nos padrões Bastante, Diego. normais, mesmo que pequenas, elas podem influenciar fortemente nos padrões de convecção, né? Tanto nas células de Hadley quanto de Walker. Então eu acho que, principalmente, eu citei aqui o clima da América do Sul e da África diretamente, porque seriam os continentes adjacentes, né? Tanto que no trabalho eu citei um pouco mais, falei um pouco mais sobre isso, sobre como o clima do Nordeste, os estudos elencaram como... Não está dando para ouvir? Vocês estão me ouvindo Agora aí? tá, Agora tá? agora tá. É que tá oscilando. Tá, desculpa, eu vou falar de novo aqui. Então, eu estava dizendo que a gente estudando oceanografia, a gente vê a Vocês estão importância. percebendo isso? Aí, voltou, Diego. Tá muito ruim, gente? Tá dando Não, para não tá ouvir? muito ruim, é que tá oscilando. Então, se você conseguir falar um pouquinho mais devagar, talvez eu não perca tanto as coisas que você tá falando, né? Que agora eu tô perdendo. Tá bom. Então, eu estava dizendo que a gente estudando oceanografia, a gente é uma coisa que é bem recorrente assim nos Tá um estudos. pouco ruim agora. Aí, agora voltou. Eita, mas que droga. Não, Tá, mas vai devagar, tá tudo bem. tá. Daqui a pouco melhora a internet. Vai indo, Tá. vai indo. Então,
e que como é elencado o fato de o oceano ele ser muito importante como reservatório de energia no planeta, né? E até mesmo pela sua alta capacidade térmica de reter esse calor. Então, e eu citei aqui o caso do clima da América do Sul e da África, né? O clima como sendo, né, o tempo o tempo em uma escala maior, uma escala temporal grande, né? Ou seja, o tempo por um longo período, ao meu ver, caracterizaria o clima, né? E no meu trabalho eu trouxe um pouco mais da literatura que cita quanto à importância da variabilidade climática do Atlântico Ninho, por exemplo, para o clima do Nordeste, onde a estação chuvosa ela já é mais limitada, então pequenas variações nos padrões de convecção eles podem impactar diretamente essa região, assim como na Guiana, né, onde tem a ocorrência das monções da Guiana. Então essas variações mínimas, mesmo que o sinal dessas variações sejam pequenos, eles podem impactar diretamente o clima e o tempo nas regiões da da América do Sul e da África, né? Além de excitar as teleconexões atmosféricas, né? Onde pode gerar uma variabilidade do Atlântico, pode afetar o Oceano Índico, assim como pode afetar o Oceano Pacífico, como a literatura elenca, né? E quanto aos Não, eu entendi. Eu entendi, Diego. Eu vou afunilar um pouco minha pergunta, porque talvez eu não tenha sido claro o suficiente na pergunta. Eu quero saber se eventos extremos fazem parte do clima. Entendi. É isso que eu quero saber, porque você separa isso aqui. Uhum. Eu acho que eventos extremos, sim, fazem parte do clima, mas eles Tá. são episódios. Pode falar. Não vou responder por ele, mas é que, na verdade, o que a gente conversa é eventos extremos climáticos, não eventos extremos de tempo curto, né? Então, porque acho que é o que a Marina está perguntando e tem problema de entender isso, né? Ela quer separar, mas por exemplo, quando a gente fala seca, né, é que depois enchentes e tal, mas assim, na verdade, é mais eventos extremos climáticos, uma estação mais seca do que o normal, ou mais úmida, que pode daí levar até a eventos de tempo extremos, né, como enchentes e tal, mas assim, o ponto maior ali que a gente fala mais, né, do Atlântico Tropical, é o Nordeste, né, que é extremos climáticos, então vai ter uma estação, não vai ser um evento único de alguns dias, mas vai ser uma estação mais seca ou uma estação mais úmida, né? E para a África é a mesma coisa, né? Geralmente na região tropical. Mas os ciclones, aí sim. Mas né, que a gente conversou bastante sobre isso, é que mesmo, por exemplo, um furacão sendo um evento de tempo, vamos dizer, né, de escala sinótica, o Atlântico, tendo mais quente na estação, ele pode afetar a frequência e tal. Então não vai ser um evento mais, né? Então por isso que assim, é só uma justificativa, mas ele não estuda nada disso no trabalho dele, né? Mas é uma justificativa, né? Eu sei, não entendi, Regina, mas é que como aparece na segunda sentença do resumo, para mim professor. Tá desacoplado o clima desses eventos extremos, entende? Porque ciclones para mim não são eventos extremos, são sistemas meteorológicos, né? Eles podem causar desastres, mas eles não são necessariamente eventos extremos. Um ciclone tropical, um ciclone extratropical, eles podem causar eventos extremos, mas eles não são, né? Então, entendi. Entende? Entendi, professor. Então aqui ficou para mim só descompassado. E como está no início do resumo, entende? É esse jogo de, tudo bem, você está falando da importância disso, dá mais ênfase do que realmente tem na composição do trabalho, né? Eu entendi. Então, e na minha forma de ver, assim, por definição, Diego, eu vejo que está um pouco desalinhado esse lance do clima, eventos extremos. Então tu coloca secas e enchentes, que nem a Regina falou, né? Ciclones, que são sistemas, e ondas de calor, que são eventos extremos no oceano.
Sim. Tá? Então, tudo bem, ele se relaciona com a temperatura da superfície do mar, mas se uma pessoa lê isso de cara, assim, se não for numa revista muito especializada, eu acho que, entendeu? E como é o começo, eu não sei. Para mim, eu queria saber se você conseguia ver a diferença entre essas definições e as coisas que você colocou aqui. Essas coisas, elas se relacionam a ventos e a temperatura da superfície do mar. Mas por que isso é importante? Né, no seu trabalho. Aí eu acho que teria que vir depois, entendeu? Sim, entendi. Que você fala que é uma variabilidade do Atlântico, entende? Sim, sim. Entendi. E que daí sim fica mais contextual, fica mais contextualizado do ponto de vista tá aqui, parece que está descompassado. É isso que eu quero dizer. Ficou bem claro para mim agora, professora. Entendi, sim. Tá bom, que bom. Qualquer dúvida você vai falando, tá? Sim. Às vezes, né? Beleza. E daí, uma coisa que eu acho que além, né, desse rearranjo, se você fizer o rearranjo e tudo, com base nessa parte que você evoluiu depois da apresentação, eu acho que dá uma caprichada assim na explicação dos seus resultados. Então, aqui eu consigo ver bem a sua contribuição, assim, meio, né, ainda espaçada. Eu consigo ver quais foram seus resultados, mas explicar esses resultados, né, ainda não está claro. E eu acho isso importante no resumo. Sim, tá bom. Aqui tá indicado, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque é uma coisa de melhoria e tal. Então, eu não tenho dúvidas que você sabe, é só uma questão de ajuste, tá? Com base naquilo que você já evoluiu, assim, que você já mostrou que evoluiu na apresentação, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Beleza. Então, aí eu vou passando, e daí aqui na intro, né, que é uma pequena introdução, eu só queria falar um pouquinho dos objetivos, tá, Diego? Tá. Isso é uma coisa pessoal minha, no seu objetivo específico 1, analisar estatisticamente. Se você analisa estatisticamente, você tem resultados, certo? Sim. E só resultados. Você concorda? Eu não sei. Você analisa. Mas e daí? O que você faz com essa análise? E concluir que alguma coisa, né? Entendi. Você avalia, né? Avalia, sim. Então, esse lance que a gente normalmente usa, é porque em inglês é evaluate, assess. Então, às vezes, isso aí é traduzido como analisar em alguns tradutores, né? E a gente pega um pouco isso. Então, eu acho que avaliar é uma palavrinha de nada, mas dá um peso tão maior para o trabalho, porque só analisar você pode ser técnico para fazer isso, entendeu? Entendi, professor. E avaliar, você vai além de analisar, tá? Então, é só uma sugestão. Se não ficaria melhor colocar isso, mas está super claro que você. Mas eu concordei com a mais. professora agora. Isso de analisar e avaliar, com certeza, tem uma conceituação diferente para quem vai estudar o trabalho, para quem vai ver o trabalho. Tudo para quem está de fora, né, Diego? Porque é aquilo, você está super imerso e tal, então, enfim. Daí, deixa eu só ver aqui. Ah, bom, aí de novo, essa coisa da causa do efeito, que eu percebo muito, assim, né, nos estudantes e tal, e eu gosto de perguntar para provocar um pouco essa reflexão, tá? Então aqui, ó, quando você começa o referencial teórico, na 3.1, variabilidade climática do Atlântico tropical, você diz assim, ó, o Atlântico tropical representa um sistema complexo. É o Atlântico tropical que é composto, é estranho você falar para mim que ele é composto por diversos modos de variabilidade oceânica e climática, sabe? Sim. É o oceano que é composto pelos modos de variabilidade ou é o sistema climático? É o sistema, sim. Entende? Sim. Então, entende esse lance da causa e do efeito, né? O que gera o que é o que, entende? Então, sim, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Outra coisa aqui desses conceitos, eu não vou falar de tudo não, tá, Diego? Só de coisas mais... Tem alguns detalhes desse,
né, de falar de composto por, ou tem, por exemplo, o Atlântico Equatorial tem um modo acoplado, sabe? Sim. É estranho isso, entendeu? Ou existe um modo acoplado que associado ao Atlântico Equatorial, coisas assim, tá? Tá. Tô anotando aqui tudinho. Mas daí tem um negócio que eu queria saber o que significa rajadas de vento intrasazonais, que está na página 17, no segundo parágrafo. Demonstram ter também um importante papel na evolução do Atlântico Ninho. O que você entende como rajadas de vento intrasazonais? Seria a variabilidade do vento que ocorre dentro das próprias estações, né? Por exemplo, que às vezes uma estação é caracterizada por um predomínio de um vento e uma outra por um outro predomínio. Isso, ao meu ver, seria uma variabilidade inter-eventos. Essa intra-eventos é a própria variabilidade estocástica dentro dentro da mesma estação. Isso, ao meu ver. Entendi, mas por que rajadas? Então, tem a ver também com a tradução, né? Com a questão da Westerly Wind Burst, que no caso o burst seria para rajada, né? Seria a tradução literal. Porque no Enzo, né, no Pacífico, já é na literatura bem recente, ficou bem definido que são essas rajadas de vento de oeste, no oeste do oceano, que iniciam o evento de El Niño, né? E aí ainda existe uma controvérsia dessas rajadas, o que causa essas rajadas. Alguns estudos mostram que pode ser uma de Julian e tal. Então são realmente rajadas, né? É mais alta frequência. Porque e é assim que eles rajadas é definida com um limiar, Regina. Então, tem um valor de vento. É bursts, é o que eles falam, Westerly Wind Burst, WWB. Aí a gente não tem um burst, o que vai traduzir, como que a gente vai traduzir bursts, né? E esses bursts também têm um limiar, né? Então eles só consideram burst quando está acima de ou abaixo, né? Vamos dizer assim, de um limiar, né? Aí tem toda uma literatura pro Pacífico, mas nada é feito assim pro Atlântico, né? Entendi. Não, porque eu acho que daí só valeria a pena, porque eu estou pensando numa comunidade menor que potencialmente poderia ler seu trabalho. Um monte de gente poderia ler, mas na meteorologia talvez seja o curso irmão, né, que as pessoas poderiam ler para ter base e tal. Como não tem nenhuma definição disso aqui, rajada para nós é gust, né? Então é diferente, entendeu? É uma outra palavra. Aí o Renato pode me corrigir se eu estiver errado, porque ele está mais nisso que eu, mas rajadas aqui, se uma pessoa da Meteoro ler, ela vai associar isso ao limiar de vento para rajada. Então talvez se você puder estender um pouquinho isso, ajuda, sabe, Diego? Sim. Que, né, porque você usa a palavra e tal, tá? Sim, tá bom. Daí eu vou pular já para os... Só eu perguntar, porque é minha curiosidade, para bursts, a gente tem uma palavra em português que seria melhor do que rajadas? Olha, Regina, na floresta, eu não sei, assim, na floresta, quando o povo tem perturbações na floresta que são causadas por vento, e eles chamam de wind bursts. E todo mundo em português fala wind bursts também, entendeu? Menor ideia. Pois não. Acho que foi a primeira vez que eu tive que traduzir isso aí, ficou rajado, tá, mas é válido ponto. Dá pra deixar em inglês entre parênteses, entende? Sim, né? Né, o nome em inglês e colocar um rodapé, olha, essa tradução é literal, sabe? Não existe uma palavra associada. Alguma coisa que a pessoa lê e pelo menos tenha a capacidade de discernir, entendeu? Sim. Para não confundir, né? Para não confundir com outro processo, né? Porque daí a palavra em inglês é diferente, aí a pessoa já sabe, né? Mas eu, às vezes, não traduzo, eu deixo em itálico o nome do troço mesmo, entendeu? Mas isso sou eu, né? Tem gente que gosta de traduzir tudo e tal. E talvez para os alunos que estão começando seja legal mesmo que tenha uma tradução, pelo menos, mesmo que ela não seja totalmente efetiva, né? Mas a pessoa se sente mais confiante de ler o texto. Então, acho que talvez seja importante.
Bom, Regina, eu atingi o meu tempo aqui. Posso continuar mais um pouquinho? Você deixa? Pode, porque acho que isso é uma boa também recomendação para essas online, porque tem esse problema de interferência, da gente ter que parar muito por causa da internet. Então, não deveria ser um pouquinho mais. Pode ir. Tá bom, obrigada, hein? Desculpa, mais um Diego, pouquinho. só Tá mais bom um o papo. Não, pouquinho. professor, eu quero é mais aprender mesmo. Pode falar Só aí. vou apertar mais um pouquinho, Diego. Então, daí já vou para materiais e métodos, tá bom? Fechou. E tô indo passo a passo, porque aí pelo menos você se localiza, né? Tô acompanhando aqui. Normalmente eu falo mais geral, assim, mas aqui tem alguns pontos que eu acho importante falar, assim, sabe? Muito bem, daí eu queria que você me explicasse por que esses histogramas são utilizados para fazer o que você fez. E eu conheço um pouquinho o trabalho da Regina, mas queria saber de ti, assim, por que você usa histogramas? Por que você não usa uma outra análise estatística? Então, além propriamente do trabalho da professora, né, e eu me baseei muito nele, estudei muito por ele também, e eu acho os histogramas válidos porque eles são muito úteis para descrever a distribuição de frequência, né? Então é facilmente visualizável, assim, até mesmo para quem não é da área. Então, por isso que eu por isso que eu gostei de utilizar a metodologia de histogramas, apesar de terem outras possibilidades, né? Mas essa facilidade da descrição, da distribuição das frequências no histograma, eu acho mais interessante. Além do que a forma como esses dados estão distribuídos no histograma, ela é mais evidenciada. Pois a gente pode olhar, através da simetria, assim, a gente pode olhar como estão distribuídos esses dados, como estão variando esses dados, né? Então, por isso que eu acho interessante utilizar os histogramas. Mas para o seu objetivo, por que ele é a metodologia ou é a estatística a ser utilizada? Então, justamente ao meu ver, assim, para facilitar essa comparação entre os períodos. Porque daí Bom. as diferenças entre um período e outro ficam mais claras de serem vistas nos histograma. Porque daí a gente mantém um padrão e consegue comparar bem. Porque, embora isso esteja implícito no texto, isso não ficou claro, para mim, pelo menos, tá? Entendi. E eu acho que isso é o fundamental, é a comparação entre as distribuições, porque você está comparando períodos, certo? Sim. Tá, então, beleza. Isso é uma Não, coisa... posso complementar mais uma coisa? E assim, na verdade é porque também, né, tem a parte conceitual, não é só da comparação entre, mas a gente quer ver quantos mais extremos tem, que a curtose te dá, né, os extremos, e a simetria te dá, né, para onde esses extremos, né, que rabo que está mais, né, que tail, né, que eles chamam. Então, assim, né, são as análises, né, que a gente quer saber, quantificar isso. Realmente, isso aparece, né, nos histogramas, que é por isso que a gente usou os momentos, né, que é a curtose e a simetria, né. Sim, além... Desculpa, pode ir, Regina. Não, aí além do que ele respondeu, né, que fica visualmente, né, dos histogramas para ver pelos períodos, né, da diferença. Que, na verdade, você tem o histograma que te dá uma informação e daí os momentos te dão outras informações a partir do histograma. Sim. Não, beleza. E daí, a outra coisa que eu queria perguntar é que aqui você já assume, ou não, mas pelo que eu entendi, que as distribuições são normais, porque você fala assim, para identificar mudanças no comportamento e quantificar os desvios das distribuições normais. Sim. Então, para mim é uma premissa, né? Ou não? Então, porque quando eu estava estudando, eu vi que os momentos, o terceiro e o quarto momento, eles, por exemplo, se a simetria for zero, é porque a distribuição é normal. Se a curtose e a simetria for zero, a distribuição será normal. Então, partindo desse pressuposto, os valores que vão ser observados, eles podem ser comparados através da análise entre os desvios dessa distribuição normal, né? Não, beleza. Tá certo, Diego. Aí, por fim, nos resultados, eu vou ser breve, são algumas coisas mais importantes.
A primeira coisa que você falou na sua apresentação também, e eu vou falar disso aqui, eu não sou uma super especialista em oceano, eu sei o básico, né? A Regina é a super especialista, assim, no meu grupo de amigos e tal. Mas queria te perguntar uma coisa. Na hora que você vai apresentar os resultados da TSM, você fala assim: estes resultados, no primeiro parágrafo, refletem a variabilidade, cuja superfície do mar atinge os valores máximos de temperatura durante o outono austral e os mínimos no inverno austral. Eu morei no hemisfério norte, né, porque aqui é mais tropical e tal, aqui é subtropical, mas pela divisão lá. Uma análise nos trópicos. Mas eu consegui ver bem esse atraso do oceano quando eu morei num lugar que era mais boreal. Tá? Um lag, né, um atraso. Vocês falam que são no inverno, se os mínimos não são Entende minha pergunta, Diego? Deu uma travada, mas eu acho que a sua questão é que, no caso, que os mínimos não podem não ser observados no inverno, mas sim na primavera. Essa é a sua questão, né? É porque se os máximos têm um atraso, por que os mínimos não teriam, entendeu? Sim, entendi. É só porque aqui tá falando que os mínimos, e eu tô entendendo que são não sempre março, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu só queria saber isso, assim. É que pra mim, só dava pra nadar no mar quando eu morava fora em setembro. Entendi. E olha lá, né? Entendi, por causa Isso era primavera já. atraso, mas eu não né? sei, que você tá fazendo tropical, mas eu fiquei, assim, um pouco pensando nisso, sabe? Então, Eu não sei. com certeza o mínimo não vai ser, né, no primeiro dia do inverno, né? Claro que tem esse atraso, que tem o próprio processo da intensificação desses alísios, empurrando, advectando a água para oeste. Então eu acho que o mínimo mesmo, assim, se for para definir, seria no final do inverno. Ou no início Mas da não na primavera. No final do Ou, inverno, já em setembro, então. É porque o desenvolvimento dessa língua de água fria, que eles chamam, ela perdura até setembro, que seria já o início da primavera. Entendi. Tá, entendi. Posso só complementar? Por favor, Pode. Já que ele já respondeu. Na verdade, é porque o atraso nas temperaturas mais quentes você tem porque é uma coisa da atmosfera, né, e esse delay de absorção do calor, né, a capacidade maior do oceano que vai absorvendo, e aí você tem um delay que é o que você está esperando lá em cima quando você morou né, em altas latitudes. Mas a parte fria não é de resfriamento. A parte fria que é a língua, o desenvolvimento da língua de água fria, ela não tem nada a ver com perda de calor para a atmosfera. É um processo oceânico que é a advecção de água de subsuperfície. E isso é uma resposta direta do vento e vai ocorrer na hora, entendeu? Ela vai ter um delay de 1 mês no máximo, porque daí é outro processo, não é? Porque se fosse só como lá na região boreal, ou temperada, né, que aquece, o oceano leva um tempo, ele tem uma memória, aí o aquecimento vai dar o pico 2, 3 meses depois, e o resfriamento também, pela atmosfera, seria o mesmo processo e teria o mesmo delay. Agora, esse desenvolvimento da língua de água fria nos oceanos tropicais é um processo advectivo, oceânico, e aí o tempo dele então, e aí ele ocorre assim que os ventos alísios começam a se intensificar, a água, né? Então aí não tem esse delay. Né? Tá, de repente, se vocês acharem, talvez valha a pena incluir essa pequena explicação pelo fato deles serem causados por coisas diferentes, né? Talvez seja meio óbvio pro pessoal do oceano, mas é só que para mim... Boa, professora, é uma boa mesmo. Não, mas tá bom, não tem problema, né? Beleza. Tá. Daí, é o seguinte, aí vem duas coisas com relação à bimodalidade aqui, né, ao histograma também, que eu uso de um jeito bem diferente essa multimodalidade, mas
O que eu olhando assim na figura 2 e, deixa eu ver, 2 e 3, e depois todas elas, né? Uhum. Mas mais as de TSM, quando eu olho assim, eu vejo dois modos, no ninho e no ninho, né? Uhum. E eu não sei se é essa bimodalidade que você se refere no texto. Eu não consigo ver tanto no neutro, como você também diz que tem. Mas é muito claro quando você bota tudo no mesmo balaio, isso, né? Fica um modo. Então, eu quis citar o neutro, né, para elencar justamente esse maior período temporal de ocorrência de alguns aquecimentos, né, que às vezes não. O Diego, perdeu um pouco, se você puder começar de novo. Tá, ok. Tá, Eu estava dizendo que eu citei os momentos neutros, né, apesar desse sinal ser observado para outros períodos também, para Atlântico Ninho e também Atlântico Nina, foi porque para justamente citar esse maior período de ocorrência de alguns eventos quentes, onde que às vezes não são caracterizados como Atlântico Ninho através da metodologia de Trenberg. E por isso que eu quis dizer dos períodos neutros, né? Que no caso, ao meu ver, exibiram alguns sinais de bimodalidade, apesar da gente não ter feito o teste estatístico para caracterizar isso mesmo, né? Então, por isso que eu quis trazer falar mais sobre o neutro na questão da apresentação, para discutir esse maior período de ocorrência de alguns momentos de aquecimento da temperatura da superfície do mar, né? Não sei se... Entendi. Tá, entendi. Mas, de qualquer forma, isso era uma questão, assim, quando eu olho essa bimodalidade, eu penso que tem dois modos de operação. Você também vê assim ou não? Porque, por exemplo, na Atlântica Ninha, né? Na Ninha ou no Ninho? Na Ninha é mais claro isso, assim, para mim, pelo menos no período todo, sabe? Uhum, E sim. talvez 2014. Eu vejo que talvez um teste estatístico aqui dissesse que tem dois grupos, ou né, se agrupasse, fizesse uma clusterização, ia ter dois modos. Entendi. Mas se são dois modos, está operando de duas formas diferentes a partir das mesmas forças, acredito eu, né? E achei isso super interessante, eu até queria saber o que isso significaria, sabe? Porque se na Ninha você espera que a temperatura esteja negativa, né? Sim. Mais negativa, então isso seria aquele modo pequenininho, né? E daí, essa aqui seria uma temperatura mais positiva de operação, que mais ou menos, pelo gráfico aqui, coincide com o segundo pico do Atlântico Ninho, né? A mais positiva, a maior temperatura de operação da Ninha coincide mais ou menos, é um pouquinho menos do que a menor temperatura do Atlântico Ninho. Então eu penso que se você colocasse Ninha e Ninho junto, ia ficar bem claro dois modos de operação que acontecem. Eu acho que isso não é o caso, eu só estou falando que o pico ia ficar evidente, dois picos, né? Entendi. Talvez até três. Isso me chamou a atenção, porque para mim, se você passa um teste estatístico, isso né, mostra três gaussianazinhas ali, são três formas de operar. E o que seria isso, né? Entendeu? Sim. Porque o vento não tem multimodalidade. Uhum, sim. O vento é unimodal, certo? Sim. Então não é o vento, é o quê? Então, na minha compreensão, isso pode ser a questão dos processos de ondas oceânicas, né, que eu citei na conclusão do curso ali, que no caso as ondas de Rossby e de Kelvin, elas têm um tempo de reação muito mais rápido no Oceano Atlântico do que no Oceano Pacífico. Então, às vezes, essas outras variações não possam estar sendo causadas pelo vento, mas sim por Entendi. pela dinâmica oceânica, né? Pode ser uma possibilidade. Entendi. Tá. Não, de qualquer forma é interessante, né? Sim, Pensar realmente. um pouco nisso, assim. Isso aqui eu fiquei batendo cabeça, na real, quando apareceu, para tentar compreender melhor, mas realmente E eu senti falta do teste estatístico para ver se é multimodal ou não, tá, Diego? Isso você mesmo já falou, mas tudo bem. Tá, aí, bom. Beleza, entendi. Pode ser, né? Na verdade é especulativo porque não dá para saber, né, pelos seus resultados, é isso, né? Sim. Tá. E daí na página 25 você fala assim:
Olha lá. Porque nesta época a TSM já está no seu máximo, próximo de 30 graus. Depois disso, a água evapora. Rapaz, eu não entendi o que você quis dizer aqui. Depois disso, a água evapora? Como assim? Porque se, por exemplo, a evaporação não acontece né, só a 100 graus, isso é óbvio, claro, né? Mas se Não, tudo bem. ela aquece. Não é claro, não. É exatamente isso. Eu ensino isso a vocês e falo. Tanto que se a evaporação só ocorresse a 100 graus, a gente não secava a roupa natural e o nosso Claro, cabelo também ia ter que ferver a 100 graus para secar. É sim, exatamente isso. No oceano não existe temperatura maior do que 29 graus, 30 no máximo, porque depois disso evapora. Então toda a energia vai para a mudança de estado. Por isso que se você olhar, essas são as temperaturas maiores, e isso eu expliquei, eu nem vou porque deixar, porque, entendeu? É isso. Então, eu acho que ele colocou isso, talvez da maneira como ele escreveu ali, para mim também eu não corrigi, mas é isso, né? Realmente, depois Não, talvez. disso, todo o calor é para mudança de estado e não sim, temperatura, né? Mas de novo, é uma É coisa isso aí. fundamental que eu acho que vale a pena dar. Só escrever É, mais uma sentençazinha sim, que explica, não, sim, entendeu? Porque isso é claro para quem estuda isso, tipo é, vocês, né? sim. Mas na verdade, vou falar bem a real, eu não sabia que era 30 graus esse limiar, é, mais ou menos, tá? é, Então, eu falei, nossa, mas depois disso a água evapora, ai meu Deus, entendeu? Então, é, é, não porque eu achava que só a 100 graus, mas, entende? Sim, Mas uhum, eu acho que o processo físico, acho que vale a pena, porque você está falando do oceano e tal. Enfim, tá bom? sim, professora. E, assim, só para facilitar, Diego, eu acho que os gráficos, dá para entender esse mi, o gama, o kappa, aqui, beleza. Mas de uma forma visual, que já que você está usando os histogramas, talvez valesse a pena colocar uma linha vertical aqui, onde é o mi seu, sabe? Porque o eixo X só tem os valorezinhos na última linha dos painéis, Uhum, certo? E até sim, dá para ter uma ideia aqui, assim, mas bom, porque tem o seu grid, tá bom, tá? Mas se você quisesse dar uma incrementada, eu colocaria uma linhazinha ali para sim, para ficar mais claro, né? distribuição, o density, assim, né, na volta, não sei, mas isso aqui para mim visualmente fica mais claro, mas não é para todo mundo, tá? Isso é só uma sugestão. E esse negócio, e a Regina já falou, dos ventos de oeste, para mim, essas rajadas de oeste é uma coisa meio contraintuitiva para mim, sabe? Eu acho que eu falaria anomalias de oeste e não ventos de oeste, mas pelo que a Regina falou, esses ventos realmente são de oeste, né? Eles não são uma anomalia do vento de leste, é isso, né? Sim, é, é porque também eles chamam Westerly Wind Burst, né? Então isso já é uma, vamos dizer, uma expressão usada, então a gente só meio que traduziu, né? Westerly Wind Burst, mas realmente enfraquece tanto que muda o sinal, ele fica positivo, levemente positivo, né? Nos trópicos, né? Nos trópicos, na parte oeste. Eu achei que era anomalia negativa de vento de leste, mas na verdade não, né? É vento de oeste, E quando eles ocorrem, são os elninhos mais fortes que ocorrem, né? faz sentido. E aí é isso que gera bimodalidade no Pacífico. Então é o vento que gera, o vento de alta frequência é que gera a bimodalidade na temperatura e faz a outra moda dos extremos bem extremos. Né? E aí no Atlântico isso não ocorre. Né? Então, assim, a gente vê que, assim, bem, às vezes fica dois cocorutos ali, que talvez no Atlântico, quando você fizer a análise realmente que a gente não fez, não vai dar bimodal, que não chega a ser talvez duas modas, né? Mas no Pacífico ele é suficiente para isso. E aí eles fizeram um monte de trabalhos com modelagem, que só quando você coloca essa variabilidade de alta frequência no vento, com esses westerly wind bursts, é que você consegue a diversidade dos eventos de El Niño e Laninha. Entendi. Beleza, então era isso. Queria parabenizar de novo o Diego. muito Obrigada obrigado, aí professora, pelas pelas respostas. colaborações.
Muito, muito No válido index tudo que você do falou. documento. Tá bom. Tá Obrigada, bom? então. Obrigado, Marina, pelos seus comentários. Daí você passa para ele também. E obrigado também por estar aqui e o tempo, né, dedicado a ler o documento e tudo, e fazer os comentários. Eu vou convidar agora o professor Renato para começar, né, a arguição dele. Então, tá? Obrigado, Renato, por estar aqui. Obrigado. Eu vou só rapidamente ligar a câmera e provavelmente desligar, só para pessoal, só para me identificar. Beleza, né? professor. Eu vou ligar também aqui. Aparentemente, quando desliga a câmera, eu acho que fica mais estável, né? Como Sim, você foi. falou, né? Ok? Então eu vou desligar aqui e vou deixar ligado o microfone, né? Aí a gente pode conversar. Então, também gostaria de agradecer, né, o convite aí. A gente aprende muito quando a gente, assim, estuda um processo novo, né? O El Niño é muito importante para nós, o Atlético também, né? Então, gostaria de parabenizá-los pelo assunto, né? Um assunto bastante relevante para a nossa sociedade, né? Para a sociedade em geral, né? Então, em geral, eu achei que o texto está bem escrito, né? Eu assim, consegui ler, né? Sem muitos problemas. Tem alguns pequenos detalhes que eu vou sugerir, que eu vou encaminhar para vocês, né? Para lá no texto, assim, algumas sugestões, né? Então, com relação ao meu papel aqui de bancário, eu gostaria de fazer algumas sugestões, né? Bom, vocês podem, algumas delas, talvez usar ou não, ok? Mas pode ser assim sugestões que até para você futuramente melhorar, né, as análises do seu trabalho, eu acho que vai ser interessante, né? Sim. Quando a gente lê assim, sempre surgem algumas dúvidas, né? E então eu tenho algumas sugestões e algumas dúvidas, né? Bom, eu vou começar então. Eu não tenho uma tradução para aquele evento lá, né? Talvez eu usaria, sei lá, inversão dos alísios, né? Algo do tipo que ocorre né, na região ali. Mas eu também não saberia dizer que eu também não traduzi. Mas rajadas geralmente a gente pode. Então, duas coisas importantes do seu trabalho, então, né? É o Ninho, né? E você divide em dois períodos aí, né? Que Sim. tem aí a ver com as mudanças decenais, né? Que envolve aí as mudanças do Pacífico, né? Uhum. Eu gostaria de sugerir para você, como é importante você essa divisão em dois períodos, eu gostaria de sugerir a você fazer uma série temporal do índice lá da oscilação do Pacífico, né? Então, se você pegar lá na página do CPC da NOAA, ele te dá lá uma série temporal, né? Por quê? Porque você consegue ver muito bem, né? Esses dois períodos aí que você, né, está dividindo seus dados, né? Então, eu acho que vai ser interessante. Sim. Tá me ouvindo, né? Sim, professor, tô ouvindo sim. Ok, então tá. Então, essa seria uma sugestão, né? Uma pergunta simples para você. O El Ninho, então, geralmente o pessoal usa lá ENSO, né? Qual que é a Sim. diferença do El Ninho para oscilação sul? Porque a oscilação sul, ela é medida através da diferença de pressão, né, entre duas regiões do Oceano Pacífico, né? Exatamente, Oscilação sul. Muita gente não. Parabéns, muita gente não, Ah, não lembra muito bem disso, então isso é importante, né? Bom, você então pegou os dados ali então da temperatura, né, diária, né, que aqui inclusive uma coisa nova, né? Muitos dos trabalhos o pessoal usa médias mensais, né? Então uhum. seu trabalho tem uma inovação aí importante, né? Agora, você calculou o índice do El Niño para separar os anos? Pro Atlântico Ninho, sim. No caso, a gente fez
Pera aí, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Se eu calculei o índice do El Niño para separar os anos, ou se no caso a separação que a gente fez foi devido a essa variação que foi observada, né, para o El Niño, dado a mudança no índice, na oscilação interdecadal do Pacífico, e alguns estudos também elencaram que o IPO ele pode afetar o Oceano Atlântico também. Então essa divisão ela se deu primariamente, ao meu ver, assim, pela mudança dessa variabilidade observada Acho que não entre os foi dois isso. períodos. Acho que não foi isso que ele perguntou, né? A pergunta é, você identificou os anos de El Niño? Não, né? Porque a gente só dividiu esses dois períodos, como ele disse, né? Como ele respondeu, porque o que a gente identificou é os anos de Atlântico Ninho e Atlântico Ninha, igualmente, como a gente fez. O Atlântico Ninho. Você Sim. sabe que ano que você teve Atlântico Ninho, por exemplo? A gente Sim, sim. é por aí. Porque eu acho que seria interessante você apresentar uma tabela com o ano que ocorreu El Niño, o ano que ocorreu Laninha, sabe? Sim. Eu acho que ficaria mais rico o seu trabalho. Porque se você apresentar esses anos, né, você já tem aí uma informação importante, né? Sim. Por quê? Por exemplo, né, você tem os dois períodos, né? Será que você teve mais El Niños ou mais Laninas nesses dois períodos, né? Só de olhar para o ano, né, que teve Laninha ou El Niño, você já teria como apresentar o número, né? Sim. Por exemplo, né? Eu vou até te sugerir um trabalho que saiu agora no Geophysical Research Letters esse ano. É de um grupo lá de Barcelona, né? Da Universidade, acho que de Barcelona, da Casa Nova, e sobre o El Niño do Atlântico, né? Uhum. E então ela calculou lá e ela apresenta aqui exatamente quais foram os anos que ocorreram os El Niños no Atlântico, né? Sim. Então eu estou vendo aqui até rapidamente aqui no artigo dela, né? Ó, ela colocou aqui, ó, anos de El Niño: 84, 1987, 1988, 1991, 93. Então são 8 El Niños nesse período, né? Até 99. Uhum. De Massa. 2008, depois foi 2008, Desculpa, 2010. Renato, você está falando de El Ninho ou Atlântico Ninho? Do Atlântico Ninho, do Atlântico Ninho. Tá. Então, do Atlântico Ninho, né? Então, já está falando do Atlântico Ninho. E aí depois teve 5 a partir de 2008, né? Então isso mostra alguma similaridade com o Pacífico Ninho, né? Uhum. Foi os resultados que a Regina obteve, né? Que aparentemente o número de Atlântico Ninhos diminuiu, né? Uhum. Nesse segundo período que você está estudando, né? Por isso que seria interessante você apresentar uma tabelinha com esses anos aí, porque já que você tem, né? Provavelmente você separou, né? Em El Niños e Laninas, correto? Sim. Você entendeu a minha sugestão? Sim, entendi sim, professor. Eu acho que ficaria mais ilustrativo, porque, por exemplo, com a distribuição das frequências, a gente pode ver, porque, por exemplo, esses períodos que foram identificados com o Atlântico Ninho são essas temperaturas que foram associadas a esses períodos. Ou seja, então, a maior frequência nesse período, no período 1, ela já indica uma maior ocorrência do Atlântico Ninho para esse período, mas com uma tabela indicando os anos de ocorrência, com certeza ficaria mais complexo, mais robusto, né? Esses seus histogramas, né, então, ele te dá aí o número de dias, né? Sim. Você tem aqui o número de dias, correto? Sim. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha tido aí 8 anos de El Niños no primeiro período, né? Então, como são 3 meses, né? Esses períodos de 3 meses são 90 dias, você multiplica por 8, seria o número de dias de amostras que você tem para construir o seu histograma, correto? Sim.
Então, assim, o seu histograma aqui, você disse que teve intervalos de 0,2 graus ou 2 graus? 0,2 graus em cada intervalo de Tá. classe. Para fazer Porque no a gráfico aqui, binagem assim. aparentemente aqui para mim é 2 graus. Pelo menos no gráfico que está apresentado aqui. O Né? eixo X, sim. O eixo X é intervalo de 2 graus. Mas Aham. a binagem, né, dos dados, né, essa caracterização para fazer os histogramas foi feita com intervalo de 0,2 graus. Se a gente maximizar aqui, deixa eu ver. A gente vai ver que, por exemplo, Cada barrinha é 0,2. Isso. Tá. Então tá. É porque aparentemente é 2. Olhando. Bom, então tá. Muito bem, você usou 3 momentos estatísticos, né? O primeiro momento, o terceiro momento e o quarto momento, correto? Sim. Por que você não usou o segundo momento? O segundo momento ele é utilizado para fazer o cálculo do terceiro e do quarto, né, que seria o desvio padrão, né, o segundo momento. Então, de certa forma, o desvio padrão ele já estaria representado pelo momento estatístico da simetria e da curtose. Ao meu ver, assim. Mas não é por isso, né, Diego? É que a gente não fez análise disso. A nossa análise não é a variabilidade, por quê? Porque a gente sabe, já de todos os trabalhos, que o Atlântico Ninho e o Atlântico Ninha esse modo de variabilidade, como o nome próprio diz, já é o máximo de variabilidade. Então a gente já está procurando pelo máximo de variabilidade. A gente quer saber agora, nesse modo de variabilidade máxima, a simetria e a curtose, que é os extremos, e se ele é simétrico. E aí a gente analisou só a curtose e a simetria. Colocamos o valor de média lá, mais ilustrativo, porque a gente não está também, é mais irrelevante, mas na verdade os objetivos do trabalho também escritos, porque a gente quer ver os extremos, né, e como esses extremos se comportam, que é o terceiro e o quarto momento, e não a variabilidade, que é, na verdade, intrínseca do modo mesmo, que já é o ponto de maior variabilidade no Atlântico tropical, né, como é o ENSO para o Atlântico, para o Pacífico. Ok. Porque de fato a média é um momento estatístico quando assim a distribuição não é bem normal, né? O pessoal nem gosta muito da média, né? Então, uma sugestão que talvez ficaria mais claro para observar essas variações aí, essas assimetrias, né? Seria usar box plots, né? Não sei se você conhece, você já ouviu falar de box plots? Já sim. Então, o box plot ele te ajuda a identificar alguns dos extremos, né? E fica como sugestão para você, talvez, né? Não precisa colocar aqui agora, mas talvez rapidamente você pode depois fazer uma análise usando box plots, poderia te ajudar a interpretar, inclusive, melhor os seus dados, né? Uhum. Porque você tem aí a média, né? A média nunca, porque uma média, imagine, você tem, às vezes você pode ter uma média porque você tem um número pequeno de pontos muito altos comparados com os outros, né? Ou um número grande de pontos, né? Que tem aí valores mais distribuídos, então você acaba tendo a mesma média, né? Mas com valores bem diferentes, né? Então a média geralmente não é um momento estatístico muito bom, né, para quando você tem essas mudanças aí de assimetrias, né, essas. Muito bem, né? Então foi algumas sugestões, né, porque aí ajuda você a interpretar aí os seus resultados, ok? Muito bem. Então essa região do Ninho é importante, né? E agora aparentemente tem um outro Nino aí próximo deste, né? Você sabe qual que é? O Benguela, Nino? Benguela, né? Então você não comentou nada sobre o Benguela aqui, né? E parece que ele tem alguma importância aí próximo, né? Porque os dois estão bem próximos, né? Sim. Talvez valeria a pena
você, em algum momento, comentar então sobre o Nino Benguela, né? Já que ele aparentemente pode ter aí, né, uma relação com o Nino do Atlântico, né? Não, na verdade não. tem? Eles são independentes, são independentes. O que tem em comum é que o que causa o ninho, o Benguela, o ninho da Benguela, ele pode ser, ele tem uma componente que é local, do vento local, e uma componente do vento equatorial, então, que é o mesmo que afeta o ninho do Atlântico, ali do equatorial, que é o foco desse estudo. Então, às vezes, eles podem coexistir, porque o vento equatorial que causa o ninho, o Atlântico Ninho que nós estamos estudando, às vezes também pode deflagrar um evento de Benguela Ninho, né? Mas eles são independentes, né? De certa forma, né? E se tivesse uma dependência, seria o Benguela ser mais dependente, mas aonde a gente está analisando, que é o Atlântico 3, ali o ATL3, entre 20,0 e 3 graus sul e 3 graus norte, é completamente independente do Benguela, tá? Eles são, até se você, Diego, você pode voltar naquela figura que está na tua introdução, que é na introdução aqui, né? do trabalho, isso, ó, tá vendo? O Benguela Ninho é aquela parte mais escura de baixo, e onde tá, eles são independentes. Você vê que até tem uma diminuição ali, né? E você pode ter um ano que você pode ter Benguela Ninho e não ter o Atlântico Ninho, e vice-versa. E às vezes pode ocorrer. E em termos, quando você mostra esse gráfico é desvio padrão. Então, ele parece que eles estão ocorrendo juntos, mas não é só localmente, onde o Atlântico tropical tem a maior variabilidade, mas no tempo eles são independentes, né? E espacialmente, na verdade, tá? Tá, outra mas assim, poderia, nessa região aí, Regina, nessa região aí tem esses pequenos vórtices que passam por baixo aí da África e sobem, né? Sim. Eles não teriam algum efeito no Atlântico? Não, porque eles vão para a costa do Brasil. Eles vão junto com o giro subtropical, entende? Então eles vão, que eu não estou com o cursor aqui para mostrar, né? Ele que está com a mão no cursor. Mas não, muito mais para baixo, muito mais para baixo. Isso aí, acompanha essa linha, Rosinha, isso, é por aí. E aí ele vai e chega em 15 graus, a bifurcação é 15 graus sul. Então, esses vórtices, eles ficam para baixo de 15 sul, por ali. É isso aí, o giro subtropical é só essa pontinha aí, isso. Né? Então, assim, eles não conseguem. E essa água, ela sobe subducção e vai por baixo pela termoclina depois, né? Ok. Olha, então, os meus comentários basicamente são esses, viu, Regina? Tem mais alguns outros detalhes que eu escrevi aqui, que eu vou mandar depois para vocês, né? Mas parabéns, né? Parabéns, eu gostei muito de ler o trabalho, é um assunto assim, muito interessante para nós todos, né? E parabéns para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Obrigada, então, por vocês dois aceitarem, né, e participarem. Queria agradecer também o Diego, né, por ter feito o trabalho. Ele fez isso praticamente em 6 meses, né, que ele começou a trabalhar comigo no semestre passado, praticamente. Sim. Então, né, tem que dar os parabéns, que foi um trabalho rápido, ainda com a pandemia, ainda Sim, né? acabou atrapalhando mais, né, essa reta final a gente não teve muito contato, mas mesmo assim saiu tudo certo, né. Então, agora, como é de praxe, sim, eu não tenho nenhum comentário, né, a mais para fazer, então a gente tem feito a parte secreta, assim, vamos dizer, sem a presença do aluno e do público, a gente acaba fazendo no Skype, porque daí vocês não, como é o aluno que está como coordenador, né, no caso o Diego, depois o Ronaldo e tal, aí a gente fez isso, ficou mais fácil, né, aí eu, o Renato e a Marina, a gente se encontra no Skype e vocês ficam aí na sala. Fechou. Porque você está coordenando, então se você tiver que sair, aí sai todo, entende? Você tem que manter aí, né?
Então a gente vai fazer assim, tá? Agora a gente tem que fazer essa sessão secreta e daqui a pouco a gente volta, tá? Mas parabéns de qualquer forma, né, Diego? Obrigado, professor. Tá, então vamos sair aqui e aí eu entro em contato com a Marina e com o Renato por Skype. Regina? Regina? Deixa eu ver se ela saiu aqui. Não, tá aqui ainda. Não, ela deve ter ligado o Skype, mas é porque eu tenho já os dois aqui, não precisaria, vou ligar aqui para eles, espera aí. Ah, tá bom. Eu já tenho um grupo dos dois de outro TCC ou outro negócio que a gente participou aqui junto, daí é mais fácil do que criar um novo, entendeu? Entendi. Vou mutar aqui e vou ver, tá? Beleza, professor. Valeu, Diego. Vou tomar uma água aqui. Eu que agradeço, professor. Vamos! Acabou ainda, né? Então... Nossa, pega um tabaco de Bruninho. É. Ai, meu Deus!
Ok. Estão ouvindo a Flora gritar aí? Tentando trazê-la aqui, mas não vai rolar, eu acho. Acho que ela não tá muito afim. Olha lá, a Flora colaborando na apresentação. Pior que tem um pé de maracujá aqui mesmo. Olha lá, ó. Meu Deus, que nervoso que eu tô. Estamos aguardando a nota aqui, torcendo, rezando, vai dar tudo certo. Parece 5 anos. Oi, Fi.
Oi, filha, a mãe tá aqui. Na expectativa, o coração na mão, tremendo. E fiquei feliz de ouvir a minha neta gritando aí, viu? Mas vai dar tudo certo. A mãe te ama muito, muito, muito. Eu amo vocês todos, viu? Oi, Diego. Oi. Eu voltei, eles devem estar voltando também. Tá bom. Vamos aqui. Eita, nós. Olá, estamos de volta. Oi, estamos aqui esperando ansiosamente. Deixa eu ver se a Marina já voltou. Tá, E o Renato acho que também tá aí, né, Renato? Sim. Vamos ver. Sim, então tá bom. Então tá, parabéns, Diego, você passou, né? Concluiu seu TCC. Agora não sei também quanto mais coisas que você precisa concluir, né, para formar. Você vai se formar agora, né? Não, e faltam Consegue? 3 disciplinas ainda para formar. Tá. Então no semestre que vem Sim. você vai fazer o. né? Se o Mas semestre tá que bom, vem pelo voltar, menos. né? Vamos torcer para que tudo volte. Pois é. Pois é. Isso vai atrasar um pouquinho, né, a gente, mas acho que ainda vai dar certo. Então tá, Diego, parabéns. E agora, assim, o professor Renato e a professora Marina vão mandar, né? A gente pode fazer as correções, porque também tem bastante tempo, porque a gente está fazendo no prazo certo, mas também o semestre está atrasado, né? Uhum. E aí eu fico à disposição. A gente tem uma ata, né? Com a nota. Aí nós vamos assinar essa ata e lhe mandamos. Tá bom. Alô? Tá bom? Eu posso saber a nota assim já, antecipadamente? Oi? E ele sumiu, tá vendo, Regina? Não era só no difícil. Tô aqui. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu tô aqui para dar um oizinho, que eu não apareci ainda. Oi, professora. Tudo bem? Então tá, você ouviu que a sua nota foi 9, né? A média 9, final. show. E, Excelente. tá bom? E aí, assim, a gente vai, eu vou assinar a ata, e aí eu passo daí para os professores, e aí você assina por último para entregar na secretaria com o áudio. Com o vídeo, né? Acredito que dessa vez eu fiz certo, porque do Ronaldo. Eu tô gravando aqui também até agora o meu. Tá, então tá ótimo. Então é só para um backup. Então parabéns, viu, Diego? Obrigado, professora. Tenho muito que agradecer para você por ter me oportunizado, né, a estudar Imagina. isso, que, pô, sempre foi o meu campo de estudo preferido, assim, então, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado, professora, e que seja longo esse caminho aí. Isso, mas vamos continuar. Sim, vamos. Não dá pra parar agora. Agora que já tô aqui, não tem como parar. Isso mesmo. É bonitinho. Vem cá, meu bebê, vem. Quero mostrar minha filhinha pra família que tá longe, não tá vendo. Mas ela não quer vir. Esse monstrinho! Monstrinho! Dá oi pra turma, filha. Ai! Imagina Essa aqui é mais qual difícil que que é a o TCC. participação dela. Essa aqui é mais duro. Aqui é mais complicado. Então, Bom, Diego, parabéns, viu? Aproveita agora.
Relaxa. Tá. Tá. Relaxado que Agora a semana eu relaxa não um pouco, dormi muito, dormi acho que umas 10 horas a semana inteira. Nossa, Mas graças a Deus você tá tudo leva. certo. Sempre É, dá. agora você dorme, ou não, né? Ou não. Pior que dormir, essa aqui é boa pra dormir. Dá oi, fala oi, professora, obrigado. Não, mas não é por causa dela, não, Diego. Não vai dormir porque você vai comemorar, né, meu bem? É, verdade. Tem que comemorar. Tem que comemorar, meu Sim. querido. Então tá bom, obrigada. Então tá bom, minha querida. Obrigado, Beijo. gente. Bom final de semana Meu é um pra cachorro. vocês e muito obrigado por tudo aí. E vamos Tá. fazer as devidas correções. Isso, tá bom. Eu já vou assinar a ata e já mando logo, tá? Tá bom, Para vocês. professor. Obrigada, meus Qualquer queridos, coisa você por avisa, participar. Diego, se tiver alguma dúvida, Tá tá? bom, professora Marina. Obrigado Isso. pela disponibilidade Obrigado de mesmo, vocês. Renato e Marina, pela ajuda, viu? Imagina, tamo aí, todo mundo junto. Tchau, tchau. Tchau. Abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau, dá tchau, filho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Figurinha. Difícil. Então tá, Diego, parabéns, tá? Tá bom, professor. Daí a gente se mantém contato e aí qualquer coisa a gente tá aí, tá? Porque ainda bom. tem que fazer as correções, aí a gente vai conversando. Tá Tchau, bom, tchau, e professora. obrigado Tchau. para todo mundo que estava presente também, né? Então tá, tchau, tchau. Tchau, professora. E você é muito difícil, né, fiazinha?